Paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha. Graças a Deus por podermos estar aqui na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 4. Nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e o chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, o seu pai, o seguiram. Amém. Existem aquelas mensagens que nós escolhemos para poder trazer em um culto, né, em um determinado culto. E existem aquelas mensagens que Deus ele te dá para você ministrar à igreja. É claro que tanto dentro de uma como da outra, existe a participação de ambos, né? Tanto daquele que está pregando e de Deus, que é aquele que revela a sua mensagem. Esse não era o sermão para hoje, né? Já havia uma mensagem a ser ministrada. Mas Deus ele deu-me essa mensagem para estar ministrando no culto de hoje, para os irmãos que aqui estão. É muito comum também acontecer, posteriormente a uma ministração, nós pensarmos, né? Puxa vida, né? Aquele irmão que deveria ouvir essa mensagem. Essa mensagem dava certinho para aquela determinada pessoa. Saiba que a mensagem ela é para aqueles que as ouvem. A mensagem de Deus é para aquele grupo de pessoas que estão ouvindo. Alguns até brincam, né, que diz que havia um determinado irmão com esse tipo de comportamento em uma determinada igreja, e a mensagem que era ministrada sempre era para o irmão que não tinha vindo. E disse que um determinado dia estava só o pastor e ele no culto. E o pastor ministra o sermão, e quando termina a mensagem, o pastor pergunta: e aí, irmão, o que o senhor achou da mensagem? Falei: pastor, a mensagem foi boa, hein? Dá certinho com o senhor essa daí. Essa daí foi certinha para você. Porque ele nunca absorve a mensagem para ele, né? Sempre é para o vizinho, né? Aquele que está ao seu lado. E nessa manhã eu quero falar, irmão, sobre o poder do chamado. Eu li esse texto aqui, eu acho que há 1 ou 2 semanas atrás eu preguei lendo esse texto aqui, mas eu estava falando sobre os ensinamentos de Jesus, né? Mas com base nesse mesmo texto, hoje eu quero falar sobre o poder do chamado. Porque nós estamos diante de uma situação em que Jesus inicia o seu ministério terreno. E ele inicia esse ministério terreno chamando, vocacionando algumas pessoas para tornarem-se seus seguidores. Então ele está arregimentando um grupo que seria posteriormente chamado de discípulos. À medida que examinamos a vida de Jesus, nós vemos quanto do seu tempo foi gasto com o chamado, convocando pessoas, homens e mulheres,
para um ministério que eles exerceriam posteriormente. No exemplo que talvez seja o mais bem conhecido, ele chamou os pescadores que estavam à margem do mar da Galileia, que é a leitura que fizemos, né? Ele encontra Pedro e o seu irmão André, e o texto diz que Jesus ousadamente diz: venham, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e não pescadores de peixes. Mais adiante ele encontra com outros 2 pescadores, também irmãos, né, Tiago e o seu irmão João, que estavam consertando as redes. Jesus diz: venham, sigam-me, e o texto diz que eles largam as redes, largam o barco e seguem a Jesus Cristo. No entanto, também, Jesus ele chamou Mateus para abandonar o seu posto na coletoria, conforme Mateus 9, verso 9 descreve. Ele vai passando e ele vê Mateus na alfândega e ele diz: vem, segue-me, e o texto diz que Mateus abandona ali o posto que ele exercia e vai até Jesus Cristo. Então, esses chamados são bem-sucedidos, mas também tem aqueles chamados que não são tão bem-sucedidos. Jesus ele chama o jovem rico para abandonar o seu amor ao dinheiro e ele rechaça esse chamado de Jesus. Ele, repetidas vezes, chamou seus discípulos a fim de ensiná-los ou para enviá-los para alguma missão. Todos nós que aqui estamos, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem, aquele que verão essa mensagem posteriormente, em algum momento foi chamado por Deus, em algum momento ouviu esse chamado: segue-me. Em algum momento nós estávamos em um determinado local e nos encontramos com Jesus, e mediante esse encontro, Jesus ele nos chamou para lhe seguir. E esse chamado de Deus, ele é um chamado poderoso, irmãos. É um chamado poderoso. O livro do Gênesis diz que Deus ele trouxe à existência todas as coisas por meio de sua palavra. Foi por meio da palavra que Deus trouxe todas as coisas à existência. Por sua vez, João, o evangelista, ele afirma que Jesus, ele é a palavra encarnada que dá origem a toda a criação. Então, Deus, ele criou todas as coisas por meio de sua palavra, e Jesus, ele é essa palavra que dá origem a toda a criação. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 3, ele diz que tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele, e sem ele, nada do que se fez se faria. Isso quer dizer que quando Jesus abordou os pescadores à margem do mar da Galileia, eles não estavam sendo abordados apenas por um mestre, ou até mesmo por alguém que operava milagres, mas pela própria palavra, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas. Eles foram abordados, irmãos, pela própria palavra, que dá origem a todas as coisas. É essa palavra poderosa que aborda os pescadores e diz: venham, siga-me. Essa é a razão, porque ao chamar Simão e o seu irmão André, Jesus tem o poder para não só persuadi-los a segui-lo, mas também para redefinir e recriar a vida daqueles homens. Quando Jesus os chama, Jesus ele vira a cabeça daqueles homens, para a vida deles de cabeça para baixo, transforma tudo. Até esse ponto, eles foram pescadores buscando peixes. Agora eles se tornarão pescadores de almas. Jesus diz: eu vou transformar vocês, eu vou mudar a vida de vocês. Sigam-me, porque a partir de hoje,
a partir desse momento, eu farei de vocês pescadores de homens, de almas. Aleluia! Quando Jesus chama esses homens, eles os transforma em algo que eles não eram antes. Jesus, ele transforma, meus amados. Ele vai moldando e nos fazendo conforme aquilo que ele idealizou para as nossas vidas. Ele vai fazendo de nós aquilo que é o intuito dele para nós. Aleluia. Só que eu quero chamar a atenção dentro desse poder do chamado para algumas questões. E a primeira delas é para o preço do chamado. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para o preço desse chamado. É importante salientar que o poder do chamado não anula as dificuldades do mesmo. O fato de Jesus ter nos chamado, irmãos, não facilita a nossa vida. O fato de Jesus ter nos chamado não significa que de agora por diante vai ser as coisas tudo muito tranquila e vão se encaixando com muita facilidade. Não. Mas o chamado de Cristo para a nossa vida implica automaticamente em um abandono de alguma coisa ou de algumas coisas. A primeira coisa que acontece aos que são chamados é que eles têm que tomar uma decisão para segui-lo. Existe uma decisão a ser tomada e a decisão nem sempre é fácil. É necessário colocar numa balança os pró e os contra. Observe que o jovem rico rechaça o chamado de Jesus porque, ao seu juízo, seguir a Jesus significaria abandonar a sua riqueza e ele não estava disposto a isso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma decisão a ser tomada. Eles têm que deixar alguma coisa para trás. Pedro e André deixaram as redes. João e Tiago deixaram seu pai e o barco. Mateus deixou a vida confortável de um cobrador de imposto. Cada um foi tendo que abandonar alguma coisa para poder seguir a Jesus Cristo. Esses homens tomaram uma decisão, e toda decisão implica tanto um lado positivo, no caso aqui, seguir a Jesus, e um lado negativo, nesse caso, abandonar as redes, o barco, o seu pai, a coletoria, uma vida confortável, o dinheiro, a fama, algo dessa natureza. Eles não podem seguir Jesus e permanecer às margens do mar da Galileia. Não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para seguir Jesus Cristo, irmãos, tendo o mesmo estilo de vida de anteriormente. Não dá, tem que abandonar. Quando Jesus ele nos chama, automaticamente nós temos que abrir mão de algo, porque não dá para conciliar as duas coisas. Eles não podem tornar-se pescadores de alma e continuar a ser pescadores de peixes. Não que haja alguma coisa intrinsecamente ruim a respeito do mar da Galileia ou da pesca como uma profissão. Não é que estar à margem do mar seja um pecado, ou ter como profissão a pescaria seja algo ruim. Mas é que não daria para conciliar o chamado e o exercício que eles tinham. Não dava para se conciliar essas coisas. Naquelas circunstâncias, seguir Jesus Cristo exigiria abandonar aquele local e aquela profissão. Lembra do chamado de Deus para Abraão? Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela,
e você vai para um local que eu te mostrarei. Por quê? Porque estar ao lado dos parentes é algo ruim? Não necessariamente. Mas para o objetivo que Deus tinha na vida dele, sim, seria. Seria algo prejudicial. Então seria necessário ele sair daquela região, sair daquela terra, sair do lado dos seus parentes, para um local a qual Deus haveria de revelar a ele. Aleluia. A renúncia é o resultado necessário do chamado de Jesus. Quando Jesus chamou Pedro e os outros pescadores, eles tiveram de abrir mão do estilo de vida que viviam. Havia uma tarefa a ser cumprida, um chamado ao qual deveria dar atenção, e tudo que representasse um impedimento para seguir Jesus tinha de ser deixado para trás. E é por isso que Jesus vai chamando eles para abandonar esse estilo de vida que eles tinham. É disso que se trata a verdadeira renúncia. A verdadeira renúncia, irmão, significa viajar com pouca bagagem pelas estradas com Jesus. É deixar para trás as coisas que se tornaram um impedimento, ou que seriam totalmente inapropriadas para o caminho que estamos seguindo. É abandonar um estilo de vida para seguir o Mestre. Muitas vezes sem provisão, com apenas uma roupa, com apenas um chinelo no pé. E quando Jesus chamou alguns dos discípulos, disse a ele: olha, vão, não leve alforge, não leve roupa, não leve 2 túnicas, não leve duas sandálias, porque eu irei prover para vocês o que vocês irão necessitar pela caminhada. Vão, e vocês terão que aprender a viver com base na minha provisão. Obedecer ao chamado de Cristo em muitos momentos é viver com base nessas circunstâncias. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Há um preço a ser pago por esse chamado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o processo do chamado. Existe uma afirmação de que para obedecer é preciso que a pessoa creia, e de que para crer é preciso que ela obedeça. Ou seja, a fé exige obediência, tanto quanto a obediência exige fé. Achamos com bastante frequência difícil acreditar, porque nossa própria desobediência, ela fica no nosso caminho. Sabe por que nós não acreditamos, irmão? Porque nós somos desobedientes. A desobediência, ela se coloca no meio da nossa fé, e isso nos impede de seguir ao chamado. E o chamado para o qual eu estou fazendo menção, ele é abrangente, tanto específico do ponto de vista ministerial, quanto do ponto de vista do chamado para seguir ao Mestre, no sentido de abraçar uma vida diferente, abraçar o cristianismo. Ademais, usamos a nossa descrença genuína e sincera como uma desculpa para a desobediência, que achamos bastante atrativa ou convincente. Então nós usamos a nossa falta de fé como uma desculpa para a nossa desobediência. Assim, ao pôr a culpa do nosso relacionamento pobre com Deus em nossa falta de fé, e não em nossa falta de obediência, colocamos de fato a culpa em Deus, e sentimos-nos justificados para seguir o nosso caminho agradável. Então, nós vamos colocando a culpa desse nosso relacionamento miserável com Deus, nós colocamos a culpa na nossa falta de fé. Logo, quem dá a fé é Deus, a culpa é dele. Porque se ele não deu a fé, então não tem como eu fazer.
E aí nós nos sentimos justificados para viver nessa vida agradável, tranquilo. Mas nós jamais colocamos a responsabilidade na nossa falta de obediência. Porque quando os discípulos eles são chamados, irmãos, eles abandonam tudo e seguem. Eles não pensam, mas será? Eles não colocam em dúvida o chamado, eles simplesmente seguem o chamado de Jesus. Os exemplos, eles são abundantes, sobretudo na nossa própria vida. Você suspeita, ou até mesmo sabe, que Deus quer que você faça alguma coisa para o qual ainda não se sente preparado, pois isso exigirá de você uma grande renúncia. Você desconfia, ou você até mesmo sabe, você não apenas desconfia, você tem certeza que Deus tem chamado você para a realização de algo, só que você ainda não se sente pronto para isso. Você ainda não se sente pronto. E aí você diz a Deus, eu não tenho fé suficiente. Você não tem fé suficiente. Essa é a desculpa, né? Deus pode te chamar para fazer missões. Por exemplo, contribuir com uma quantia significativa para a sua obra. E você sempre vai dizendo que não tem fé suficiente para a realização daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E o chamado, ele requer uma renúncia muito grande. Isso me faz lembrar, por exemplo, o chamado de alguns personagens bíblicos, como Mateus, por exemplo, que aqui mencionamos, que abandonou a sua vida luxuosa para seguir Jesus Cristo. O próprio Zaqueu, que nós pregamos aqui outro dia atrás, que tem uma iniciativa muito impactante naquele momento. O encontro de Zaqueu com Jesus pode ter deixado ele pobre naquele mesmo momento. Ele resolve dar a metade do que ele tinha para os pobres e devolver a quem ele tinha defraudado 4 vezes mais. Talvez Zaqueu ainda ficou devendo. Podemos mencionar Paulo, que segue Jesus Cristo abandonando todo o conforto de uma vida dentro do fariseísmo que ele tinha. Podemos fazer menção de outros personagens à luz da história do cristianismo, como Hudson Taylor, por exemplo, um missionário britânico, estudante de medicina, que abandona a sua carreira de médico e ouve o chamado de Jesus Cristo e vai ser missionário na China. Abandona tudo, jovem, casado de novo com uma pequena filha. A sua filha morre no campo missionário, mas ele ouve o chamado de Jesus Cristo para a realização de algo específico e ele abandona tudo. Abandona uma vida confortável, abandona a sua carreira promissora dentro da medicina e ele vai para a China para fazer missão. Só que nós geralmente justificamos a nossa inércia na nossa falta de fé, quando muitas vezes está associado à nossa desobediência. Porque Jesus, ele nos chama, irmãos. E é necessário obediência para seguir ao chamado do Mestre. E quando o chamado do Mestre, geralmente ele vai nos colocar em uma situação desconfortável, nós dizemos que não temos fé. Só que geralmente nós não somos obediente. Porque quando o chamado nos favorece, irmão, a fé ela aparece rapidinho. Já pensou se Jesus ele nos chama, irmãos, para fazer missão em Nova York? Imediatamente a gente entende que é de Deus, não é verdade? Você vai ter uma boa casa, lá tem uma igreja grande já para você pastorear. Você vai estar, por exemplo, em Orlando, né, que é onde os brasileiros vão muito. Você vai estar em Orlando, ou em Miami,
o apartamento que você vai morar é a beira-mar. De imediato, é de Deus. Meu Deus do céu, Jesus está falando com você, vai rapidinho. Veja que a fé, ela surge de imediato. A fé, ela surge instantaneamente. Jesus me chamou. Quando é que eu vou? Amanhã? Só que quando esse chamado nos coloca em uma situação desconfortável, imediatamente nós dizemos que não temos fé para obedecer ao chamado de Jesus Cristo, ou a ordem que Jesus ele está nos dando. Aleluia. Um irmão certa vez me contou que um momento, isso há uns 20 ou 30 anos atrás, quando o carro não era muito acessível, né, para os pobres, uns 30 anos atrás mais ou menos, e esse irmão tinha um Fusquinha, né, o carrinho dele era o que geralmente as pessoas com uma dificuldade mais financeira, ou de uma classe social menos privilegiada tinha. E diz ele que um dia Deus falou com ele: olha, você vai pegar esse carro e você vai dar para o irmão fulano de tal. Ele falou: não é possível, eu estou ficando doido, isso aí, eu acho que eu fiquei meio maluco, né? Como é que eu vou pegar meu carro e dar para o irmão? Ele falou: não, isso aí não é de Deus não, isso aqui eu estou ouvindo coisa. E diz ele que aquilo ali começou a incomodar ele cada vez mais. Pega o carro e dá para o irmão. E ele: não, porque você está doido, é o único carro que eu tenho. Veja que não era uma pessoa rica que tinha vários carros, ele só tinha aquele. Era o carro dele ir trabalhar, dele passear, dele se locomover. E Deus sempre falando para ele: pega o carro e dá para o irmão. E diz ele, falou: pastor, você não acredita, às vezes eu passava numa lombada mais rápido, Deus falava comigo: ei rapaz, cuidado que o carro não é seu não. Ele falou: misericórdia, eu estou ficando doido. Só que foi chegando um tempo, ele falou que já não conseguia dormir mais com esse negócio na cabeça dele, ele já não conseguia fazer mais nada com esse negócio martelando no juízo dele. Diz ele que um dia chegou na igreja com o recibo do carro assinado para esse irmão, falou: irmão, Deus mandou te dar esse carro, com o recibo e o documento do carro, toma aqui. Mas irmão, esse é um... Falou: pega logo antes que eu desista. Pega logo antes que eu desista. Porque seguir o chamado de Jesus, quando traz para nós um prejuízo financeiro, ou quando nos coloca em uma situação desconfortável, sempre há essa possibilidade de não seguir o chamado do mestre, como foi o caso do jovem rico. Diante desse cenário, talvez você diga: se eu tivesse bastante fé, eu faria esse sacrifício. Então você continua com a sua justificativa, e aí diz: não tenho fé necessária para fazer isso, preciso esperar até que Deus me dê fé suficiente. Naturalmente, o que acontece é que esperamos em Deus para que Ele nos dê fé, e nesse ínterim, ficamos muito contentes em não fazer nada. Então Deus não me deu fé, então eu fico muito satisfeito de não fazer nada, sentadinho, quieto no meu canto, como nós costumamos dizer, na sombra e água fresca. Nessas situações, minha falta de obediência é um impedimento para a fé, e não terei capacidade para verdadeiramente crer, até que eu obedeça ao chamado do Senhor. Aleluia, bendito seja o seu santo nome. O maior missionário do século XX, Billy Graham, ele conta essa experiência, que muito jovem, se converte ali por volta dos 17 anos de idade, e ele conta que em um momento ele estava em um conflito muito grande entre o estilo de vida que ele vivia e o chamado de Deus para a sua vida. E ele diz que não conseguia compreender muitas das coisas que Deus lhe falava. E ele diz que em um determinado momento ele faz uma oração, e ele diz: Senhor, eu não entendo o teu chamado, e não entendo muitas vezes o que o Senhor me diz, mas eu seguirei todas as tuas orientações pela fé. Pela fé eu vou seguir o teu caminho. Bom, não precisamos contar o resto, né? Todos os cristãos, ou pelo menos eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria, sabe o quanto Billy Graham ele foi frutífero para o reino de Deus, tido e incontestavelmente como o maior missionário que houve
no século XX. Morreu há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos isso. Ele faleceu, acho que já próximo, ou até um pouco mais de 100 anos. Esse viveu a palavra do Senhor, teve uma vida longínqua, né? Ou chegou perto dos 100, ou passou um pouquinho dos 100. Foi uma coisa assim, 101, 99, viveu até essa idade. Terceira coisa para a qual eu quero chamar a atenção, irmãos, é para a promessa do chamado. Temos de lembrar que aquele que nos chama, também é aquele que nos criou. E que, portanto, nos capacita para o exercício do chamado. Irmão, você acha que Deus ele chamou a gente porque Ele viu em nós capacidade para isso? Não é por isso não, irmão. Não é porque a gente é capaz não que Ele chamou. Deus ele chama e Ele capacita para o exercício a qual Ele quer que nós realizamos. Quando Jesus ele chama, Ele não apenas exige, Ele também nos dá. Ele não apenas exige uma renúncia, mas Ele nos dá algo para o exercício daquilo que Ele nos chamou. Ele não disse a Simão e André que eles tinham de se tornarem pescadores de homens. Ele não diz, olha, a partir de agora vocês serão pescadores de pessoas. Ele diz, eu vou fazer de vocês. A partir de hoje, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. A promessa do chamado, irmãos, é que quando Deus ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá as ferramentas necessárias para o exercício daquilo que Ele nos chamou. Aleluia! O que nós precisamos fazer é obedecer o seu chamado. E ir, irmão, segui-lo. E deixa que Ele vai provendo o que será necessário nessa caminhada. Ser chamado por Jesus não é um fardo, mas uma promessa. Não é uma obrigação, mas um dom. Não é só um desafio, mas o início de uma nova realidade. O chamado é um meio por intermédio do qual Jesus está sendo formado em nós e nós nele. Aleluia! Jesus ele nos chama e Ele vai nos capacitando para realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Por fim, meus irmãos, eu quero falar sobre o propósito do chamado. Na história do chamado de Simão e dos demais, observe que também Jesus os chama a fim de que ele também possam chamar outros. Isso é aquilo que nós chamamos de efeito dominó. A partir do momento que você derruba um, aquele um derruba o outro, e assim vai derrubando sucessivamente. E esse é o propósito do chamado de Jesus. Ele nos chama para que nós chamemos outras pessoas. Eles têm de seguir Jesus de forma que, por sua vez, também possam chamar outros a segui-lo. Em outras palavras, esses homens são chamados para chamar. Essas pessoas são chamados, e nós, consequentemente, somos chamados para chamar, meus amados. E para concluir, meus irmãos, Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, Jesus, até mesmo antes, né? Jesus ele está falando de algumas pessoas que queriam se tornar seus seguidores. E ele está falando a respeito do abandono de algumas coisas para poder segui-lo. E ele vai concluir a sua fala dizendo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Ninguém que decide seguir a Jesus Cristo, mas fica embaraçado com as outras coisas, estão aptos para o reino. Quando decide se seguir a Jesus, é necessário se desvencilhar de todas as coisas que tornam-se, ou em nossas vidas, um embaraço na nossa caminhada.
É necessário nos desvencilhar de todo impedimento, de qualquer coisa que possa ser uma obstrução nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Jesus, ele é muito claro. Se você coloca a mão no arado e olha para trás, o olhar para trás, irmão, significa estar ainda preso àquelas coisas anteriores. Se você põe a mão no arado, o arado era uma ferramenta de trabalho que era utilizado para arar a terra. E quando você estava trabalhando, você não poderia tirar a atenção daquilo que você estava fazendo, porque você poderia provocar um acidente. Então Jesus, ele utiliza essa ferramenta de trabalho, que era comum do conhecimento da época, para falar a respeito daqueles que estão sendo inseridos no reino. E ele disse: você põe a mão nesse arado, mas ainda está distraído com outras coisas, então você ainda não é apto para o reino. Você não está pronto para ele. É necessário você estar atento ao arado ao qual você pôs as mãos. Aleluia. Jesus, ele nos chamou, meus irmãos. Aleluia. Jesus, ele nos chamou. E é por isso que aqui estamos, amados. O chamado do mestre, ele não finaliza apenas para a salvação. Esse é o mais maravilhoso de todos eles. Mas esse chamado, ele tem continuidade. Jesus também nos chamou para poder chamar outros. Jesus nos chamou para poder exercer uma função específica dentro dessa máquina. E nós seremos uma engrenagem dentre muitas outras. Mas para que possamos fazer isso, é necessário, sobretudo, irmãos, uma obediência. Aleluia. E eu vou além. É necessário uma obediência que costuma-se dizer uma obediência canina. Irmão. Uma obediência, é aquela obediência sem restrição. Jesus, ele nos chama e nós obedecemos sem restrições ao chamado do Mestre de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro seguiu esse chamado. Seu irmão André segue o chamado. João, Tiago, Mateus, aleluia. Todos nós que aqui estamos um dia ouvimos o chamado de Jesus Cristo. E seguimos o Mestre pelo caminho. Mas para fazer isso, é necessário, acima de tudo, que nós venhamos obedecer a esse chamado. Bendito seja o santo nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue abençoando a todos. Glória a Deus. Amém.